Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estou com saudade de alguns irmãos. Voltamos a ter um culto presencial, mas ainda um pouco restrito, seguindo as normas da vigilância, né? Mas espero que isso se regularize e que todos nós possamos voltar a se encontrar na igreja e adorar a Deus juntos. Vamos cantar essa canção que se chama Salvo pela Graça. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Fui livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé. Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei através de Cristo. Livre da culpa do pecado, sou livre do poder do pecado e da presença do pecado. Livre serei, de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça, graça sobre graça, salvo pela graça, mediante a fé. Pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo. Não vem de mim, é dom de Deus. Vamos cantar agora uma canção que fala assim: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti. Que isso realmente venha a ser uma verdade vivida em nossas vidas, né? Que as palavras dos meus lábios e o meditar
aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser. Ó Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração agradem a ti, ó Senhor. Minha rocha e redentor, a razão do meu cantar, agradável aos teus olhos quero ser. Todo dia, todo instante, sempre hei de te servir. Agradável aos teus olhos quero ser, ó Senhor. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Muito obrigado por o Senhor ter nos guardado, ter nos suprido as nossas necessidades. Que o Senhor venha usar o Daniel conforme a tua vontade, que ele venha expor a nós agora a tua palavra, que nós possamos aprender e aplicá-la nos nossos dias a dia. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Família é um negócio complicado. Recentemente um amigo me mandou uma pergunta. Estamos nessa série da quarentena. Quando chegar na segunda temporada, a gente pode trocar de família? Foi uma brincadeira que ele enviou, e claro que é uma dessas mensagens de WhatsApp, mas reflete essa triste realidade de como é difícil conviver em família. E a quarentena trouxe isso mais à tona, pelo menos para alguns de nós. A necessidade de termos que conviver mais tempo dentro de casa, trazendo mais atritos e mais complicações. Não é coisa recente a família e o casamento ser visto como algo complicado e até de uma maneira negativa. Um importante político inglês, Lord Chesterfield, disse que a única paz duradoura entre marido e esposa é a separação. Isso mesmo. Um marido e uma esposa só encontram paz verdadeira quando se separam. O que pode ser mais trágico e triste do que uma afirmação como essa? É fato que nós vivenciamos problemas no dia a dia. Ter que conviver com um cônjuge que é amargurado, uma esposa que reclama, que briga, um marido que é ausente, omisso e que machuca, ou uma traição que acontece dentro de um relacionamento conjugal, um filho pequeno, rebelde, que não para de jeito nenhum, não obedece, talvez um filho mais adolescente, chato, indiferente, distante. Enfim, são tantas as dificuldades e tensões que nós podemos dizer que quem tem lutado pela família e aquelas pessoas entre nós que ainda acreditam na família, essas pessoas merecem um troféu.
E se pararmos para pensar, realmente essas pessoas merecem, porque como vale a pena você observar uma família unida? Uma família que, após anos de convívio, tendo atravessado lutas, adversidades e tempestades da vida, permaneceram juntos e estão bem unidos. Como é gostoso de ver, porém é também cada vez mais raro de ver situações como essa. Por outro lado, tanta gente busca e conquista estabilidade financeira, grande soma de dinheiro acumulado, carreira profissional de sucesso. Nem sempre essas pessoas estão satisfeitas. Quanta gente madura, crescida, obteve dinheiro, bens e negócios, mas tendo sua família destruída, são pessoas fracassadas, frustradas e desanimadas. Realmente vale a pena lutar e buscar termos uma família feliz e estável. Por isso que o nosso tema ao longo desse mês de junho, eu convido você para acompanhar essa série de mensagens baseadas no Salmo 127 e 128, é o lar frutífero. Como constituir um lar frutífero, olhando para esses dois salmos. E é importante que você saiba do que tratam os salmos. Nós temos na Bíblia um livro chamado Saltério, trazendo 150 salmos, e os salmos, cada um deles, nada mais é do que uma poesia para ser cantada nos moldes da cultura hebraica do Antigo Testamento, e o conteúdo dessas canções poéticas é a perspectiva espiritual dos dramas da vida. O medo, a angústia, o pecado, a falta de esperança, o ataque de inimigos, tantos outros temas permeiam os salmos, quase que todos os dramas que nós ainda vivenciamos hoje em dia, sendo tratados numa perspectiva espiritual, isso é, da relação do homem com Deus e de Deus com o homem. E não poderia deixar de estar presente no Saltério esse drama tão importante que é o drama da família. Por isso temos dois salmos, o 127 e o 128, tratando dessa importante questão. Esses dois salmos formam uma só unidade que progride no raciocínio, no seu conteúdo e na apresentação de como é um lar frutífero, um lar sólido, estável e feliz. Você vai perceber ao longo dessa série de mensagens que esses salmos primeiro apresentam a raiz de um lar frutífero, qual é a sua base. Na sequência, como são os filhos desse lar. Depois nós veremos como funciona a liderança desse lar frutífero. E por fim, qual é o legado, qual é a marca deixada, qual é o fruto que esse lar deixa para fora de si, para as pessoas ao redor e para além do seu tempo. E de fato, pensando em legado e fruto, a família é a célula base da sociedade e da vida humana. É o lar que compõe uma sociedade saudável. E nós sabemos que lares saudáveis vão formar uma igreja saudável, um país saudável, um mundo saudável. E lares desestruturados, lares que se corrompem, lares fracassados, vão formar igrejas fracassadas, sociedades fracassadas e um mundo fracassado. Ao mesmo tempo que a saúde dos lares vai determinar a saúde de toda a nação e de toda a sociedade. É mais ou menos como o câncer. Essa enfermidade tão temida nada mais é do que a multiplicação de células ruins que se proliferam pelo corpo, matando todo o corpo e levando a pessoa a óbito. Assim acontece quando os lares em larga escala são destruídos. Toda a sociedade é destruída. Portanto, devemos buscar um lar estável e feliz, e que você busque um lar estável e feliz. Mas a pergunta nesse momento é: qual é a base desse lar estável e feliz? Do que depende, basicamente, essencialmente, um lar frutífero? Eu conheço muitos casais e muitas famílias que pensam que o ponto fundamental para uma família se dar bem é ter estabilidade financeira. Então, casais jovens correm atrás da estruturação financeira para o seu casamento, comprando sua casa, seu apartamento, desenvolvendo carreiras promissoras,
colocando móveis em casa, comprando seu carro, e então eles decidem que vão se casar porque agora tem a estrutura necessária. O dinheiro não sustenta um lar feliz. Quantas famílias têm tanto dinheiro, mas não têm paz e união? Muita gente pensa que o que vai dar uma estrutura sólida para o seu lar é uma bênção na igreja. Então fazem questão de se casarem na igreja. Procuram um pastor, procuram um padre, fazem uma cerimônia religiosa e entendem que aquilo vai determinar o sucesso e o bem-estar da sua família. Mas nós sabemos, boa parte dos casamentos e famílias desfeitos foram constituídos no altar em alguma igreja, e isso não garantiu a sua estabilidade. Outras pessoas acreditam que certas práticas quase que místicas podem resolver seus problemas. Crendices do tipo, olha, pegue uma foto do seu marido, da sua esposa, do seu filho, leve essa foto no altar da igreja, ali essa foto vai ser ungida, vão orar em cima dela e o problema vai ser desfeito. Procure um pastor que está fazendo uma corrente pela família e ele vai subir no monte com o nome de sua família numa caixa de bênção, e isso vai espantar o mal da sua família, expulsar os demônios que estão destruindo o seu lar. Essas crendices não resolvem o problema e não ajudam a formar uma família estável e feliz. Um lar feliz também não é formado por um pensamento liberal, progressista, como muitas pessoas hoje insistem em buscar e fazer. É algo do tipo assim, olha, nós vamos nos casar, mas a nossa família, cada um vai ter liberdade de fazer o que quer, sair com quem quiser. Então o marido pode ter relações com outras mulheres, a esposa o mesmo. O filho tem total autonomia, pode se comportar como quiser, fazer o que quiser. E nós temos percebido que, na verdade, essas atitudes, esses comportamentos tão somente destroem a família mais rapidamente ainda. Será que é a terapia, a psicoterapia, a psicologia, um manual de autoajuda que vai dar boas práticas de comunicação, boas práticas de convívio e isso vai sustentar a casa? Essas coisas podem ajudar, mas não são a base de um lar frutífero. Também nós não podemos confiar em tradições familiares. Eu vou constituir uma família e vou seguir a tradição dos meus pais, dos meus avós, o modo como eles viveram, eu vou reproduzir isso e vai dar tudo certo. Isso não vai sustentar um lar feliz. Nada disso é a base de um lar feliz. Eu quero convidar você a olhar para os 2 primeiros versículos destes salmos conjugados, os salmos 127 e 128. Acompanhe comigo o versículo 1 e 2 do salmo 127, que diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Qual é a dinâmica inicial? Qual o segredo fundamental de um lar frutífero? Eu digo para você, o Senhor no centro desse lar. A base de um lar frutífero é Deus no centro dele. É uma família que desfruta, experimenta e vive o temor de Deus no seu dia a dia. Que tem uma atitude de reverência para com Deus, de levá-lo a sério. Uma postura de obediência aos seus mandamentos e à sua palavra. Uma família onde a Bíblia é colocada na rotina, no seu dia a dia, no sentido de que ela é lida em casa, ela é conhecida, ela é respeitada, ela é levada a sério. Uma família onde a gente percebe que a base de cada ação, de cada decisão, cada plano, cada escolha, cada modo de agir, a base é o que a palavra de Deus diz. Esse é um lar sólido e frutífero. Por outro lado, lares frágeis e infelizes são lares onde o coração duro dos seus integrantes prevalece. É onde um pai, uma mãe, um marido, esposo, um filho tem autonomia em relação a Deus.
não se curva diante da autoridade do Senhor, não ama o Senhor, não se derrama diante dele, não se curva diante da sua palavra, o coração duro que deixa a Bíblia de lado, e dentro desses lares os problemas começam a se multiplicar, mas como é difícil de admitir que a natureza do problema é o pecado. Geralmente nós preferimos dizer, não, olha, nós somos incompatíveis, você é de um jeito, eu sou de outro, o nosso gênio não bate, vamos nos separar. Na verdade, nós estamos tendo muitos problemas financeiros e isso tem atrapalhado a nossa família. A correria é tão grande, a gente foi se separando e de repente o casamento terminou. Essa quarentena e essa pandemia foram um golpe fatal na nossa família. Nada disso. Essas coisas podem contribuir para agravar o problema, de fato, mas a base é a nossa inclinação ao pecado, a afastar-se de Deus, a deixar a vontade dele de lado e fazer as coisas do nosso próprio jeito. O que a Bíblia chama de carne. O que Tiago, o escritor do Novo Testamento, chama de carne. Em Tiago capítulo 4, versículo 1, ele joga a seguinte questão: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Guerras e contendas significa brigas, atritos, discórdias, divisões. De onde vem tudo isso? E aí Tiago responde: vem dos prazeres carnais que guerreiam dentro da alma de vocês. Vem das nossas atitudes egocêntricas, opostas a Deus, distantes de Deus. Então o ponto inicial para um lar frutífero é Deus, o Senhor das Escrituras, no centro desse lar. E duas implicações presentes nesse salmo vão ajudar a entender melhor este conceito. Em primeiro lugar, o Senhor estar no centro significa que você tem tudo, mesmo não tendo mais nada. Eu vou repetir de outra maneira. Quando Deus é o centro do lar, isso é tudo, isso basta. E mesmo que faltem outras coisas, essas coisas não farão falta. Duas vezes, nesses dois versículos, o autor colocou a afirmação, se não for o Senhor, versículo 1, se não for o Senhor. O que essa repetição significa? Significa que há uma ênfase nesse conceito, que o Senhor presente basta. A relação com Deus dentro do lar é suficiente. A relação de temê-lo, levá-lo a sério e obedecê-lo. Eu gosto muito de uma figura muito simples que deixa bem claro esse conceito. Para uma família ser bem-sucedida, um casamento ser bem-sucedido, apenas 3 coisas precisam existir dentro do lar. Não é a televisão, não é um roteador de internet Wi-Fi, não é um computador ou um celular. Essas 3 coisas são um homem, uma mulher e uma Bíblia gasta, uma Bíblia surrada, uma Bíblia usada, lida, estudada e praticada. Com essas 3 coisas, o restante é paralelo e apenas pode complementar. Veja que dentro desse contexto do Senhor sendo suficiente, o Senhor sendo amado, temido e levado a sério, há outras 2 colocações importantes sobre a suficiência de Deus. O texto nos diz que o Senhor vigia a cidade, na parte B do versículo 1. O Senhor vigia a cidade. A ideia aqui é do guardião de um povoado do mundo antigo, que é um homem de confiança, um homem respeitado, um homem que faz bem o seu trabalho. E ele vigia aquele povoado de modo que ele não será pego de surpresa pelos inimigos e de modo que as pessoas que estão dentro daquele povoado estão seguras diante daquele guardião. Esse guardião nada mais é do que o Senhor. E ele se torna guardião quando ele é amado e temido, levado a sério e buscado no dia a dia, no lar. É o Senhor quem vigia a família. Uma outra afirmação do Salmo muito bonita e que ressalta esse conceito de que o Senhor basta dentro de um lar é a afirmação do final do versículo 2. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. O que significa isso? Significa que Deus abençoa essa família, que o coloca no centro. Que até mesmo o repouso o Senhor garante para essa família. O descanso, a paz e a tranquilidade
tão procurados por tantas pessoas, seja no entretenimento, seja no dinheiro, seja em festas. Esse repouso, essa paz e essa tranquilidade, na verdade, vem quando o Senhor é levado a sério. Então, o Senhor no centro significa que o lar tem tudo, mesmo que não tenha mais nada. A segunda implicação é inversa a essa. É que se o Senhor não estiver no centro, mesmo que nós tenhamos tudo, nós não teremos nada. Eu digo isso porque, não sei se você reparou, mas 3 vezes nesses 2 versículos uma frase foi repetida. A frase na Nova Versão Internacional diz: será inútil. Será inútil trabalhar na construção, será inútil a sentinela montar guarda, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O que significa isso? Todo o dinheiro, o salário alto, mês a mês, entrando na conta da família, será inútil. Uma escola boa para os filhos não vai valer de nada. Trabalhar 10 horas por dia, 12 horas por dia, sucesso profissional, não vai adiantar de nada. Uma casa equipada com equipamentos modernos, móveis luxuosos, ter um carro bonito na garagem, não vai adiantar de nada. Será inútil. A ideia aqui é que são coisas vãs. E o sentido é que essas coisas não são ruins em si mesmas, mas elas não substituem o temor a Deus e a obediência a Deus no coração de cada integrante do lar, na sua conduta diária. E esse temor e essa obediência também permeando o convívio entre essas pessoas. O versículo 2, de maneira especial, quando diz que será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, nos dá a ideia seguinte: você pode dar um duro danado. Tudo que você vai colher no seu lar é ruína e fracasso. Nada, mesmo tendo tudo. O meu apelo e a minha palavra final para você é: coloque Jesus Cristo em primeiro lugar na sua vida e no seu lar. E existem 3 coisas, basicamente, que você deve fazer. A primeira é crer em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Não apenas um Jesus que é o passaporte carimbado para o céu. Isso tem grande valor. Ele é esse passaporte. Ele é aquele que carregou na cruz todos os nossos pecados. Mas também crer no Senhor Jesus Cristo como o Senhor, como aquele que é o Rei, como aquele que governa. Creia nele e você, de preferência, que ainda não está casado, você pode e deve fazer a seguinte opção: eu vou me unir a alguém que também creia no Senhor, como eu creio. Essa é a primeira decisão, a primeira escolha. A segunda, escolha colocar a presença de Deus no seu lar. Escolha colocar a palavra de Deus no seu convívio, em primeiro lugar. O Senhor sendo buscado em oração por você e pelos seus familiares juntos. A palavra do Senhor sendo estudada, entendida e praticada no seu convívio doméstico. Hoje em dia fala-se muito sobre a importância de conviver bem, e nós sabemos que nós só convivemos bem uns com os outros quando o Senhor governa o nosso coração e a nossa vida pelo seu Espírito e pela sua palavra. É assim que convívio saudável acontece, é com o governo do Espírito Santo. Escolha, opte viver na presença de Deus e debaixo da autoridade da palavra de Deus. Então creia, opte pela presença e pela palavra de Deus. E terceiro lugar, cumpra o seu papel bíblico dentro do seu lar. Eu pretendo falar mais sobre isso nas próximas mensagens, mas você precisa saber que as Escrituras designam um papel para você cumprir dentro do seu lar. O Senhor nosso Deus tem funções e práticas e deveres para você. Seja você um filho, filha, pai, mãe, esposo, esposa. Você tem cumprido os seus deveres que Deus designa em sua palavra? Isso é de fundamental importância. E é isso que significa na base de constituir um lar frutífero.
palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor tem nos ensinado. Agradeço ao Senhor pela palavra que trouxe a nós hoje, nós possamos realmente colocar em prática. Que a nossa semana nós possamos adorar ao Senhor com ela, buscar o Senhor durante a semana e fazer a diferença em nossos lares, no nosso trabalho. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando hoje, mas fique aí e acompanhe os avisos. Os trabalhos no sertão continuam. Embora devido à pandemia, algumas atividades tiveram que ser suspensas. Mas os cultos, estudos bíblicos e coinonias têm sido disponibilizados por meio de plataformas online. Embora algumas regiões do sertão, onde a tecnologia ainda não é tão disseminada, priva alguns sertanejos de terem acesso a essas programações. Peço que os irmãos orem para que Deus dê discernimento e criatividade para os missionários continuarem nutrindo o povo sertanejo com a palavra de Deus. Peço também que os irmãos continuem contribuindo para que os missionários tenham todo o sustento necessário para continuarem pregando Cristo naquelas regiões. Eu peço a você que tem feito a sua oferta para missões por meio de transferência bancária, que comunique o valor da sua oferta ao Luciano, Edu ou até mesmo ao Daniel, para que eles possam comunicar à equipe de Campinas que farão o repasse final para os missionários. Lembrando sempre, queridos, que é dever, responsabilidade de cada cristão contribuir para a propagação do Evangelho. Continue orando por esse ministério. Que Deus os abençoe.